Cordiais saudações, queridos ouvintes, irmãos de jornada. Me chamo Niarques, sou colaborador do Centro Espírita Luz e Verdade de Curitiba. Hoje tenho mais uma vez a grata oportunidade de dirigir a palavra a todos. Vamos começar nossa mensagem de hoje com a nossa tradicional e sincera prece. Vamos inspirar bem fundo e vagarosamente expirar, nos permitir sentir o oxigênio nutrindo nosso corpo à medida que nossos corações e mentes se serenam. Vamos elevar nosso pensamento ao alto, a causa primária de tudo que existe, e vamos ser gratos. Gratos pela oportunidade do corpo físico, pelas adversidades que fazem presente em nossas vidas, pela oportunidade de convívio em família, pelo alimento em nossa mesa, gratos por toda a benevolência que recebemos dos outros, gratos pelos que nos perdoam as falhas, gratidão por toda e qualquer oportunidade de nos tornarmos criaturas melhores. Assim, com a calma sincera que essa prece nos traz, vamos à reflexão de hoje, cujo tema é o que me torna diferente dos outros. Começo nossa reflexão com um passo atrás e pergunto: quem tem por hábito ouvir a própria consciência, os próprios pensamentos? Quem tem o hábito de minimamente se esforçar, ainda que por alguns segundos ou breves minutos, para esvaziar a mente com pensamentos corriqueiramente mundanos e preencher esse espaço com a própria voz da consciência, com aquele eu que jaz latente lá no fundo, e assim permitir um diálogo consigo mesmo? É justamente desse ponto de partida que pretendo partir. É desse ponto que eu pretendo partir. Corriqueiramente a gente se depara com tribulações diversas, vindas das mais variadas fontes: trabalho, família, amigos, emprego. Cada uma dessas tribulações possui uma natureza ou um viés. Alguns dizem respeito às finanças, monetário, outros às relações interpessoais, quer sejam domésticas, trabalho, amigo, ou as famigeradas fofocas. Outros ainda são meras futilidades sociais. Mas, invariavelmente, esses assuntos ocupam cotidianamente nossas mentes ao longo do dia, da noite ou ambos. Nesse contexto, naturalmente observamos comportamentos e opiniões algumas vezes semelhantes às nossas. Fato que, via de regra, ainda que involuntariamente e inconscientemente nos agrada. Porém, em outros casos, opiniões e comportamentos divergem parcial, totalmente, ou, de certa forma, daquilo que temos como certo, como verdade. Fato que nos desagrada, nos incomoda e muitas vezes nos faz sentir provocados ou até mesmo desestabilizados. E é justamente nesse instante, nessa situação, que cabe a prudência, o peso do discernimento fraterno. O que me torna diferente dos outros? Pelo princípio lembremos-nos de Mateus capítulo 7, versículo 1 a 5. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo que vos julgais, sereis julgados, e com a medida que medis-vos, medirão a vós. Em uma tentativa de autodefesa, podemos pensar que temos autoridade funcional para criticar, pois ocupamos um degrau superior na hierarquia do trabalho. Outros podem ainda dizer que é mais esclarecido, mais valorizado. Enfim, inúmeras poderão ser as argumentações, mas ainda assim a pergunta segue rigorosamente a mesma: o que me torna diferente dos outros? Vamos refletir pelo princípio. Comparações só são válidas quando avaliando circunstâncias cuja natureza coincide. Humanamente falando, somos iguais. Do ponto de vista da raça, a resposta é sim. Mas e o contexto que individualiza cada um de nós? No imediatismo da resposta, poderíamos indagar que as preocupações primárias dos indivíduos são as mesmas. Todos possuem acesso amplo e restrito à alimentação, moradia e vestuário. Como posso estabelecer comparações se as prioridades de cada um podem ser distintas? Nesse contexto, cabe lembrar da pluralidade das existências e das sábias palavras que Jesus sintetiza, usa para sintetizar as leis divinas. A cada um será dado conforme suas obras. Trazemos qualidades acumuladas ao longo das nossas existências, que invariavelmente nos individualiza. E munido do nosso livre-arbítrio, cada encarnação nos traz oportunidades de nos tornarmos criaturas melhores, de lapidar o nosso modo de ser, buscando sempre melhoria, a melhoria constante.
Voltemos à nossa pergunta. O que me torna diferente dos outros? A essa altura podemos crer que a resposta se resume em dizer que as experiências passadas nos individualizam, pois o tal do livre-arbítrio nos permite escolher. De certa forma, sim. Porém, não plenamente, pois invariavelmente nós sempre julgamos os outros com o nosso próprio discernimento e não com aquele dos que julgamos. Isso sempre será um equívoco de nossa parte. Mas então, afinal, como podemos responder a essa pergunta? Como posso me diferenciar daqueles que inadvertidamente eu julgo? Um exemplo talvez torne isso mais fácil de ser entendido. Se alguém resolve beber uma dose considerável de veneno, as consequências logo surgirão no organismo, de maneira direta e natural. Não é preciso que ninguém julgue o ato e decida o que vai acontecer com o organismo do indivíduo. Simplesmente o resultado aparece. Castigo? Não. Consequência natural derivada do seu ato, da sua livre escolha. Os efeitos produzidos no corpo físico não fazem distinção entre pobre ou rico, religioso ou ateu, criança ou adulto. As leis divinas não contemplam exceções nem privilégios, são justas e sensatas. E essas consequências duram tanto quanto a causa que as produziu. No campo moral, a justiça divina se dá da mesma maneira, distribuindo a cada um segundo as suas obras, sem intermediários. Contudo, é de nos perguntarmos como podemos conhecer essas leis. E aí sim, ouvir a própria consciência. Pois é nela que se encontra esse código divino. E nesse item, igualmente, Jesus se revela o maior de todos os sábios. Ele ensinou tudo o que precisamos saber para conquistar a nossa felicidade. A cada um segundo as suas obras, disse ele. Assim, se as consequências dos nossos atos são diretas e naturais, podemos promover desde agora consequências felizes para logo mais. Se hoje sofremos as consequências de atos infelizes praticados, basta escolher os resultados, sem nos queixarmos da sorte e agirmos com uma conduta ético-moral condizente com o resultado que desejamos obter. Então, como depende de nós o aperfeiçoamento, podemos, em virtude do livre-arbítrio, prolongar ou abreviar nossos sofrimentos, como o doente sofre pelos seus excessos enquanto não lhes põe o termo. Se desejamos um futuro mais feliz, busquemos ajustar nossos atos à nossa consciência, que é sempre um guia infalível, porque nela estão escritas as leis de Deus. E se em algum momento surgir a dúvida de como agir corretamente, de como nos tornar diferentes daqueles que julgamos, lembremos do singelo ensinamento. Façamos aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem, e não haverá equívoco algum de nossa parte. Deus, em sua misericórdia eterna, se encarregará do resto. Uma excelente semana a todos e até uma próxima oportunidade.